Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Então pessoal, para a nossa videoaula de hoje nós vamos dar sequência aí na nosso estudo a respeito do transformador. E para hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do transformador ideal. Apesar dele não existir aí, né, mas a gente usa ele para fazer a parte de equacionamento, a parte de matemática, né? Então aqui está a modelagem, né, do nosso transformador. Então nós vamos alimentar, né, esse transformador com uma tensão alternada, tá? Então nós temos aqui os dois enrolamentos. Então nós vamos chamar de enrolamento primário. Então eu vou chamar esse primeiro ponto aqui de N1 e aqui eu vou chamar de N2. Tá? Número de enrolamentos na espira do primário do meu transformador, número de espiras do nosso secundário do nosso transformador. Então aqui, né, como nós temos um circuito fechado, nós vamos ter o que? A circulação de corrente elétrica no enrolamento primário. Então, lembrando daquela história, né, quando nós temos, né, a geração de circulação de corrente elétrica, vai gerar o campo magnético aqui, e esse campo magnético ele vai gerar para mim o que nós chamamos de força contra eletromotriz, que eu vou representar aqui por E1, tá? Aqui eu também vou ter essa geração, né, de força contra eletromotriz, que eu vou representar por E2. E nesse primeiro momento nós vamos considerar o nosso transformador ele um circuito aberto, ou seja, não tenho nenhuma carga aqui no meu secundário do meu transformador. Aqui eu tenho meu primário, né? Tenho meu secundário, então a minha carga aqui, né, é zero, então meu transformador está em vazio aqui, tá bom? E o que acontece, né? Quando a gente tem esse circuito desta forma aqui, nós vamos gerar o que nós chamamos de corrente de magnetização, IM, tá? Que ela vai ter uma defasagem, tá? Em relação à tensão que está sendo aplicada no enrolamento primário. Então, né, fasorialmente seria desta forma aqui. Nós temos esse eixo aqui, nós temos o 1, que é a tensão, né, que nós estamos alimentando, e aqui nós temos a nossa corrente de magnetização, tá? Esta corrente ela vai gerar para a gente o que nós vimos lá na aula anterior, referente ao fluxo magnético. Então ele vai ter, né, a geração lá das linhas de campo magnético, então nós vamos ter o fluxo magnético, tá? Então aqui, né, através dessa corrente de magnetização que nós vamos gerar o que nós chamamos de força contra eletromotriz, tanto no primário quanto no secundário. Então nós vamos chamar de E1 e E2, tá? Então nós vamos ter esta geração aqui. Como ela é contra, né? Então ela vai estar sempre oposta à fonte de alimentação principal, no nosso caso o 1, tá? Então nós vamos ter, né, esse comportamento aqui no nosso transformador. Então nós temos a tensão que nós estamos alimentando, as forças contra a eletromotriz e também a corrente de magnetização dos enrolamentos e o meu fluxo magnético. Então agora nós vamos trabalhar aí com todos eles juntos aí na equação, né, referente a uma relação entre a tensão E1 e E2, né, a força contra a eletromotriz E1 e E2, tá? Então, pela equação, nós sabemos que E1 nós podemos calcular pelo número de espiras do primário e o N2 pelo número de espiras no secundário. Como ele está aqui no nosso gráfico, nesse sentido, né, para baixo do eixo zero, então ele vai ser, ambas serão negativas. Tá? Então, por isso que tem o valor negativo aqui, menos N1 e menos N2. Vamos fazer aí a relação entre o E1 e o E2. Então, uma razão aqui seria dessa forma aqui, né? Um dividido pelo outro. Então aqui, esses dois termos aqui são iguais, então nós podemos descartá-los. Aqui, sinais negativos, quando eu faço a divisão, eles vão virar positivos. Então a minha primeira relação entre E1 e E2 é isso daqui. Então E1 por E2 é igual a N1 por N2. Tá? Então isso, lembrando que é o transformador ideal. Tá? Então, como ele é ideal, nós podemos substituir essas forças contra eletromotrizes por o 1 para o primário e o 2
para o secundário. Então ficaria isso daqui. Então nós chamamos isso aqui de relação de transformação, né? Nós vamos ter mais equações mais para frente. Então nós já temos uma correlação entre a tensão que eu alimento meu enrolamento primário e o meu secundário em função do número de espiras do primário e do secundário. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula e se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!